Vamos estudar a palavra. A palavra diz aqui, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, na Bíblia. 1 Coríntios 2, 9. Eu vou ler o texto, ó. Mas, vírgula, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vou mostrar o texto. Vou só falar aqui o que eu estou falando, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Vê se dá para pegar. Dá para pegar? Deixa eu ver. Ó, você tem que acreditar na Bíblia, a palavra. Tá vendo mais de perto. Vou mostrar aqui, ó. Vendo aqui, ó, 1 Coríntios 2, 9. Aqui, ó, 1 Coríntios 2, 9. Aqui, ó. Mas as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O texto fala que sim. Para os que o amam. Você tem que ler pausadamente, senão o Espírito Santo não te dá a revelação. Tá vendo? As coisas que o olho não viu. O que é que o olho não viu? A revelação, a verdade. Que só o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Está escrito em todo o texto aqui. E não subir ao coração do homem, são as que Deus preparou. São as que Deus preparou, só pegar sua Bíblia aí. São as que Deus preparou para os que o amam. É quem ama a Deus. O amam. Não é qualquer um que ama a Deus. Só ama a Deus quem obedece. Só ama a Deus quem pratica o Evangelho. Foi Jesus que disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esses são os mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus, presta atenção. Mandamentos de Deus é o Evangelho. Mandamento de Deus é o Novo Testamento. Mandamento de Deus são as palavras de Jesus. Não confundam. Não é no dicionário, não é 10 mandamentos. Mandamentos de Deus é guardar a palavra. É João 14, 23. Aqui, ó. Mandamento de Deus. Ó. Presta atenção. Cadê o texto? Ó, eu vou ler o de cima aqui, ó. Ele fala aqui qual é o mandamento dele, mas eu vou ler aqui em cima, se não falar que eu estou lendo texto fora do contexto. Ó, os profetas adoram fazer isso. Ó, aqui, ó, não tem texto fora do contexto não. Se quiser eu leio o texto todo, eu explico cada linha, cada palavra. Ó, aquele é singular, não é plural. Tá vendo? Aquele, tá escrito aqui, ó. Tá enxergando? Aquele, ó o texto aqui, ó, aquele, não é aqueles. Então a revelação não vai vir para todo mundo, é só para alguns. Salvação é para alguns. Ó, aquele, o que significa alguns? Alguns, porque Jesus falou que a fé não é de todos. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Não vai achar. Ninguém tem amor à palavra mais. Quando eu estou pregando, eu leio a palavra, a pessoa vem e rebate o que eu estou falando e acha que é o que eu estou falando. É a palavra. Ó, aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falou, ele tem os mandamentos dele, ó, os meus mandamentos. Vamos saber quais os mandamentos dele. Ó, tem que ir lá. E os guarda. Ó, cadê? Aquele, só para você pegar essa Bíblia aí, ó. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Tá vendo? É tudo singular, ó. Não é estes. Esse povão tudo aí fora falando que ama Jesus. É mentira. Só ama Jesus quem guarda a palavra no coração e pratica. Ó, esses são os mandamentos de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade. Não existe outra. Fora disso é mentira. É tudo heresia, tudo falso profeta. Ó, aquele que tem os meus mandamentos, tá vendo? Você tem os mandamentos dele e guarda ele, pratica. Acabei de falar. Preciso explicar toda a Bíblia. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será futuro amado de meu Pai. Então, o Pai vai amar também. Porque quem guarda o filho tem um pai. Quem tem um filho tem um pai. Quem não tem um filho de Deus não tem um pai.
e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o que significa isso? Tem um véu espiritual. Se você não for obediente ao Evangelho, o Espírito Santo não pode tirar esse véu espiritual. Você lê e não entende. Você explica e o cara não entende. Não é fácil. Eu prego, ensino direto. As pessoas não enxergam, não conseguem enxergar. É incrível. O que significa isso? Que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu não estou lendo. Já está no coração a palavra. Isso é amar a Deus, é guardar a palavra e entender a palavra. Vamos lá, 2 Coríntios, o Deus desse século. Depois eu volto aqui. Pregação no Espírito é assim, Deus dá a palavra, como eu acabei de falar, e vou levar lá para você. Você falar que não é eu que estou falando. Não é assim que funciona. As coisas de Deus, você tem que provar, tem que dar o texto para a pessoa ler. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. O profeta, ele lê a palavra entra no coração e faz toda a glória de Deus. Não, a glória não é do homem. O homem não pode pegar glória nenhuma. Toda a glória é do Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João 5:20. Tá vendo aqui, As pessoas não leem o Evangelho. Tem que ler. Evangelho é Novo Testamento, tá? Presta atenção. Evangelho é Novo Testamento. Testamento do Filho. Testemunho do Filho. As pessoas não prestam atenção no que Jesus fala. Evangelho é testemunho do Filho. O Filho tem a salvação. É o Filho. Não é Deus Pai. As pessoas falam, peraí. Como assim? Para você ter salvação, é o Filho. Tem uma hierarquia. Através do Filho você chega no Pai. Não é no Pai pro Filho. Aí a pessoa às vezes não entendeu. O que é? A teologia faz assim. As igrejas fazem assim. A pessoa vem para Jesus e vai estudar o Antigo Testamento. Vai estudar lei. O que acontece? É o Deus desse século cega. Porque lá você não tem a visão clara do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus está revelado através de Jesus. Ele que revela. O Filho revela o Pai. É difícil entender isso? É no Filho. Eu sou o caminho. O Filho. Tem que vir para o Novo Testamento. Tem que ficar nas palavras de Jesus. Aí o véu é tirado, o Espírito Santo tira, porque você é obediente. Por isso que ele diz lá em João 8:31. Eu explico direto esse versículo. As pessoas não entendem. Se vós permanecerdes na minha palavra, o que significa? Por que eu tenho revelação? Porque eu sou obediente. Eu fiz o que Jesus mandou. Eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. Ele fala, se você permanecer, eu permaneci. Eu fiquei estudando só o Novo Testamento, só o Evangelho. Eu permaneci na palavra dele. A palavra dele é a palavra que ele falou, é a palavra que ele está falando. Aí a pessoa fala, vai lá em Isaías, lê. É Isaías falando. Deus usou Isaías para profetizar, mas não é Deus diretamente. Deus usou o profeta está falando. Quando Jesus fala, é o próprio Deus que fala com você. Quando Jesus fala a palavra, o próprio Deus está falando com você diretamente. Não tem, como é que se fala? Mediador. O mediador é Jesus. Não tem outro mediador. Um exemplo, você está me vendo aí. Você está me vendo, né? Estou lendo aqui a palavra aqui, Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, aí a pessoa fala, é você que está falando, porque você está lendo. É, claro. Você acha que o diabo vai pregar isso, filho? O diabo vai pregar isso, vai falar a verdade? O diabo não prega santidade. O diabo não prega verdade. O diabo não prega justiça de Deus. No evangelho, Romanos 1,16. Depois a gente vai lá também. Pregação do Espírito aqui, E não é estudei para fazer a pregação. Não. Eu falo e mostro. Aqui, O que significa? Quando o homem fala, vamos dizer que eu estou falando a palavra aqui, E eu estou lendo a palavra. A palavra é de Deus, porque está no Evangelho. A palavra é de Deus, porque está no Evangelho, está escrita. A palavra está escrita. Então você tem que prestar atenção na palavra. É no Evangelho, é na palavra. O Espírito Santo quer te dar entendimento. Quer te dar sabedoria, discernimento, mas você tem que ser humilde. Sem humildade você não vai entender essa revelação. Aí você vai falar, como é que ele sabe e outras pessoas não sabem? Porque eu sou obediente. Jesus falou para mim permanecer no Novo Testamento. Não é que você tem que rasgar a Bíblia, jogar o Antigo Testamento fora. Não, ignorante, não seja ignorante.
falou com você, não seja ignorante. Toda a Bíblia é divinamente inspirada, toda ela. Mas você tem que saber quando Deus fala com você através de Jesus. É Jesus que traz a salvação. Aqui aí você tem um entendimento claro e pleno da plenitude do mistério oculto que Jesus veio revelar. Ele veio revelar o verdadeiro Deus. O que significa? Não está revelado o verdadeiro Deus no Antigo Testamento. O verdadeiro Deus está revelado no Novo Testamento. Novo Testamento. A aliança dele com nós. O Antigo Testamento é a aliança de Deus com o povo de Israel. É difícil entender? Antigo Testamento é lei, profetas e salmos. Jesus veio cumprir lei, profetas e salmos. Lei, a história do povo de Israel, os profetas e o livro de salmos. Aí você vai na lei, profetiza a vida do Messias. Nos salmos, profetiza a vida do Messias. Nos profetas, profetiza a vida do Messias. Todos eles profetizam a vinda do Messias. Aí as pessoas falam, quer dizer que Deus está lá? Claro que está. Deus está desde Gênesis. Deus é princípio e fim. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Acho que eu sou louco de falar que Deus não está em Gênesis. Deus está de Gênesis para cá. Acredite em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Presta atenção. Mas se ainda o nosso Evangelho, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, escrito aqui, ó, já está no meu coração a palavra. Não preciso nem de Bíblia para ler esse versículo. Já está esse versículo no coração. Porque eu já li diversas vezes. Eu tenho humildade, eu leio pausadamente, nos quais o Deus deste século, é Deus, a letra minúscula. Quem é o Deus deste século? Satanás. Não importa o nome que você dá para ele. Adversário, o diabo, Lúcifer. Deus desse século. Está entendendo? Jesus é nosso Deus, não é Jeová. Jeová é nome de anjo. Esse nome foi colocado na Bíblia, no Antigo Testamento. Esse nome não é original, foi colocado no Antigo Testamento. Por isso que eu risquei ele. Esse nome não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Esse nome não precisa ter medo. O nome de Deus é Jesus. Jesus é o nome de Deus, Pai. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Ficam blasfemando o nome de Deus, falando que é Rachua e Roshua, um monte de nome aí, inventando um monte de nome. O nome de Deus está no Novo Testamento, foi revelado em Cristo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se você não buscar em Cristo a sabedoria, você não vai descobrir sabedoria lá no livro de Salomão. Está achando que Salomão recebeu a sabedoria lá de Cristo? É ruim. Você dá uma sabedoria lá. Vai estudar que você vai descobrir que sabedoria que é. Vai lá, estudar o livro de, como que é o nome? De a pornografia que tem lá no Eclesiastes, Cantares de Salomão. Ali é carnalidade pura, é pornografia. Ali é a visão de um homem carnal. Não é a visão de Jesus, do Espírito Santo. Agora, aí você pergunta, por que Deus deixou desse jeito? Para abrir seus olhos, para mostrar para você por que Deus deixou 2 testamentos. Deus pega o sábio na sua própria astúcia. O que significa? Eu não sei nada. Quem sabe alguma coisa aqui é o Espírito Santo. Eu não sei nada, eu mesmo não sei nada. O Espírito Santo que me ensina. A partir do momento que eu falo que eu sei alguma coisa, o Espírito Santo tira toda a sabedoria que me dá. Porque a sabedoria é dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Tudo é dele, é para ele, a glória é dele, o nome é dele, toda a glória é dele. Nós somos criaturas usadas por Deus para pregar a verdade. Aqui, ó. Nos quais o Deus desse século, está escrito aqui, ó, eu vou lendo aqui do lado, eu vou explicando pausadamente. A câmera aqui, ó. Tá vendo? Está escrito, ó. Segundo livro de Coríntios, capítulo 4. Segundo livro de Coríntios, capítulo 4. Versículo 3, 4. Você tem que ler pausadamente, devagar, vírgula após vírgula. Senão o Espírito Santo não trabalha aqui o seu entendimento. Não tira o véu. Tem um véu espiritual. Aí você fala, por que toda hora você fica falando do véu? O véu é espiritual, é só Deus que tira. Se você não tiver o coração amor a Jesus, Ele não vai tirar esse véu. Eu sempre tive amor por Jesus. Eu li a Bíblia e não entendi. Mas depois o Espírito Santo tirou esse véu. Porque eu fui obediente. Jesus foi obediente até a morte. Não se esqueça. Obediente até a morte e morte de cruz. Está escrito isso lá em Filipenses. Então, o discípulo não vai ser obediente. Se o filho foi obediente, o discípulo tem que ser obediente. Nos quais o Deus deste século
Está vendo? Deus deste século. Deus com letra minúscula. Cegou. Ó, cegou. Cegou. Ele cega. O trabalho de Satanás é de cegar. Para que você nunca veja isso. Ó, essa revelação. Revelação não é só para mim não, é para qualquer um. Bíblia todo mundo tem. É só ler. O problema é que o pessoal é preguiçoso, não gosta de ler. Eu não sou preguiçoso. Está ouvindo bem? Eu não sou preguiçoso. Eu estudo cada palavra, cada vírgula do Evangelho. Ó, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Entendimento ele te cega. Você lê e não entende. Para que não lhes resplandeça, abra, o véu saia, resplandeça. O Evangelho é a glória do Deus vivo. Resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Acabei de falar, a luz do Evangelho da glória de Cristo. A glória de Cristo é o quê? A glória do Deus vivo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. E eu estou defendendo aqui, estou defendendo o Evangelho de Jesus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho aqui, ó, Romanos 1,16, a carta, está escrito aqui, ó, Paulo escreveu essa carta aqui, ó, Romanos, a justiça pela fé, tá vendo? A justiça pela fé não é pela lei de Moisés, a justiça é pela fé, fé do Evangelho, não confunda lei com fé é Jesus, fé é salvação. O que significa fé? É crer no que você não está vendo, a fé é o firme fundamento, que é lá em Hebreus. Fé é firme fundamento das coisas que não se veem. Você vê a vida eterna? Responda. Você busca a vida eterna? A revelação é para quem busca a vida eterna. Salvação. Não é bens materiais, não é essa vida. Se você quer alguma coisa nessa vida, você é miserável. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Está escrito lá em Romanos. As palavras têm que estar no seu coração, senão você nunca vai descobrir a verdade. Está cheio de pregador aí, mas eu não vejo nenhum pregador defender isso, defender a palavra. O Evangelho é raro encontrar um pregador que defende isso aqui, ó. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Tá vendo? Assunto da epístola. Epístola é carta. 2 pontos. A justiça pela fé. Tá vendo? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos. A igreja que estava em Roma. Aos romanos. Aos romanos é uma carta. Ele escreve essa carta aos romanos. É a carta para a igreja. Ele está mandando a carta para quem? Ele está mandando a carta para quem é santo. Você é santo, então você descobre a verdade. Você não é, nunca vai descobrir. Eu descobri. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro no judeu e também no grego. Porque nele o quê? No Evangelho que eu estou lendo, o Evangelho de Cristo. Nele se descobre a palavra aqui, ó. Descobre. Leia. Escrito aqui, ó. Que nele se descobre. Vou ler daqui. Vou ler daqui. As pessoas não lêem, não entendem. Tem que ler, absorver e falar para o Espírito Santo. É isso mesmo? Ele vai confirmar no seu coração. Porque nele se descobre. Tá vendo? Aqui, ó. Cadê o texto? Porque nele, vou ler bem devagarzinho. Porque nele o quê? No Evangelho de Cristo se descobre. Então, você não vai descobrir no Antigo Testamento, você vai descobrir no Novo Testamento. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque fé em fé, de conhecimento e conhecimento. Osés já profetizava que o povo perecia por falta de conhecimento. Estavam seguindo um Deus que não conheciam. Jesus aqui, ó, é de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. Ele falou, porque isto é bom e agradável, carta de Paulo a Timóteo, é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tem que ter conhecimento, estudar, ter conhecimento. Sem conhecimento ninguém chega a Deus. Quando Jesus vem te buscar, vem buscar a igreja, vem buscar cada discípulo, ele vem buscar quem tem conhecimento dele. Quem conhece a palavra dele. A palavra dele não é dele, é do Pai que o enviou. A palavra de Jesus é do Pai. Se você não aceita a palavra de Jesus, você já está blasfemando. Já está recebendo o selo da besta.
selo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai no seu coração, Deus conhece o seu coração, ele vê que você crê, acredita, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo, de 1 a 8, aos Efésios 1 a 8, está escrito lá: depois que ouvistes a palavra da verdade e tendo nele crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Está lá, não preciso ficar mostrando todos os versículos. Tudo que eu falo está escrito aqui, ó. Porque nele, aí como está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Já vi gente falando que só fé não basta. Mas o justo viverá da fé. Se a fé é Jesus, a fé é Jesus, a fé é evangelho, a fé é palavra. Então só Jesus basta. Não precisa de mandamentos da lei. Quem volta para a lei se faz maldito. A cruz de Cristo se torna vão na sua vida. Você volta para trás, volta para a carne. Está vendo aqui, ó, quanto? Romanos capítulo 10. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, não se sujeitaram ao Evangelho de Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, o fim da lei de Moisés é Cristo. Ele veio cumprir tudo que estava escrito dele na lei de Moisés. Ele não veio cumprir o que estava escrito na lei. Ele veio cumprir o que estava falando dele, que o Messias ia vir, ia morrer numa cruz e ia ressuscitar ao terceiro dia. Só isso. Não veio fazer sacrifício, não veio guardar sábado, não veio fazer esse monte de coisa que o pessoal fica inventando. Jesus veio cumprir o que estava escrito dele. Está escrito no livro de Lucas. Já vamos lá. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei está escrito aqui. Romanos 10, 3. 10, 4. Viu 3? Pode ler o 4. Pode ler tudo. Ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus, pois Israel é para a sua salvação. Está vendo? Ele queria que Israel se salvasse, mas Israel não tinha a verdadeira fé, o verdadeiro Deus, a verdadeira justiça. A justiça de Israel era pela lei. Essa lei não salva, só condena. A lei coloca o pecado no homem, mas não tira. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus. Israel tem zelo, tem cuidado. Eles oram, eles buscam a Deus, só que eles buscam Deus sem entendimento, ó, mas não com entendimento. Está escrito aqui. Eles buscam a Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, ó, eles não conhecem. Se você não vem para Jesus, você não conhece. Se você não nega a sua natureza, você não conhece. Tem que negar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Está achando que eu tenho a revelação à toa? Eu neguei minha natureza. Ó, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, eles não se sujeitaram à justiça, o Evangelho. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo? Está escrito, que as pessoas não querem aceitar. Cada um quer botar o seu próprio entendimento, mas o entendimento é o que está escrito. Ó, não precisa botar entendimento nenhum, ó, é o que está escrito. 10:4. O fim da lei é Cristo. Está vendo aqui, ó, Paulo? Está achando que Paulo foi à toa no terceiro céu? E Deus revelou um monte de coisa para ele, ó. Tem coisa que ele nem pode falar. Ó. Aqui, ó. O fim da lei é Cristo. Que o fim da lei é Cristo. Você está em Cristo? Acabou, não existe lei de Moisés, acabou a lei. O fim da lei é Cristo. Para a justiça. Para a justiça. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Crê no quê? Crê em Jesus. Crê na fé. Crê no Evangelho. Jesus está mandando você permanecer no Novo Testamento. No testemunho dele. O testemunho dele é o testemunho do Pai. E Deus falou. É para ouvir ele. Lá em Moisés ele já falava. A ele ouvireis. Ouvirei o profeta maior do que você, Moisés. Quem é o profeta maior que Moisés, que tem dentro da Bíblia? Jesus, o próprio Filho de Deus. É em Deuteronômio. E a promessa, ó, você fala aqui na Bíblia toda. Na Bíblia toda, aqui, ó, a promessa de um grande profeta. Aqui, ó, não preciso ler, mas está falando, ó, Deus já falava lá, ó. O Espírito de Cristo estava nele, ó. O Espírito de Cristo ia em Moisés e escrevia: o Senhor teu Deus que despertará um profeta no meio de ti. Tá vendo? Ele tinha que ser judeu, nascido na Judéia, tinha que ser da descendência de Davi. Tudo isso se cumpriu. Ó, o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Tá vendo? Moisés está falando aqui. Ó, Moisés está falando aqui. A ele ouvireis. Moisés está falando aqui.
próprio Moisés falando. Está vendo? Livro de Deuteronômio. Aqui, ó. Deuteronômio, livro da lei, a Torá de Moisés. Aqui, ó. É 18:15. Então ouviu o profeta, maior do que a mim. Ouve o profeta, ouve Jesus. Você descobre tudo. Livro da lei, dos profetas e dos salmos. Não preciso ler todas as profecias. Livro de Salmo 22 fala das profecias de Jesus na cruz. Lucas aqui fala, tá vendo? São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Tá vendo? Acabei de ler lá a lei de Moisés. Nos profetas, tem várias profecias falando do Messias. E nos salmos. Tá vendo? Eu acredito em tudo na Bíblia. Toda a Bíblia, 100%. Mas você tem que saber que o Antigo Testamento está debaixo de trevas. É o ministério da morte e o ministério da condenação. Lá é trevas. Para se entender lá atrás, tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo te leva lá e te mostra aonde Deus Pai fala. Que é o próprio Filho. Ó, são essas palavras que vos disse, estando ainda como Jesus falou aqui, ó. Que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Cumprisse tudo que de mim estava escrito. Também está escrito na lei, acabei de ler. O Senhor vosso Deus enviará um profeta maior que eu. Nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Abriu o entendimento deles, estava cego ainda. Depois que Jesus explicou, aí caiu o véu. Ó, e disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse. E, tá vendo, está escrito aonde? No Antigo Testamento. Que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Tudo se cumpriu em Cristo. Por isso que ele disse, está consumado. Ele veio fazer uma obra. O próprio Deus teve que vir na terra para trazer a salvação, porque ele não confiava mais em anjos. O Antigo Testamento é o ministério dos anjos. Palavra falada pelos anjos. Hebreus 2:2. Palavra falada pelos profetas. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então é no Filho. Ele usou antigamente os profetas, não era ele que falava, ele usava o profeta para falar. Aqui, ó, havendo Deus, quem Deus? Deus, o Criador, Jesus, antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, vírgula, aos pais, pelos profetas, tá vendo? Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, ele falou toda a geração lá atrás, aos pais, pelos profetas, tá vendo? Não foi ele que falou, ele usou um profeta para falar. Então Deus nunca falou. Por isso que Jesus falou, vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes o seu parecer. Essa é a revelação. Se você acredita, você é salvo. Se não acredita, vai ficar enganado aí por falsos profetas. Tá, tem milhares. É um mais falso do que o outro. Nenhum conhece essa revelação. É simples a revelação. Para quem tem amor à palavra, nunca se esqueça. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio que na eternidade, antes de ser gerado tudo, o mundo, tudo, a palavra já estava com Deus. Deus já tinha toda a revelação que ia acontecer, do princípio ao fim. De Gênesis, ele sabia tudo o que ia acontecer em Gênesis até o fim. As pessoas vão em Gênesis e falam, Deus aqui não está sabendo o que está acontecendo, que Adão vai pecar com a Eva. Deus sabe tudo, Deus tem um plano para tudo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe tudo. Ele sabe a todos que vão se salvar. Sabe se eu vou me salvar, se o próximo vai se salvar, se você vai se salvar. Ele sabe tudo. Glória a Jesus. Esse é o Criador, é Jesus Cristo. Jesus é o Criador. Jesus é o nosso Deus. Será que você não percebe? Que eu glorifico Jesus e glorifico o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me ensinou. Ele ensina, a unção ensina. Tudo que eu sei é do Espírito Santo. É a unção da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade veio com Jesus. A verdade está no Evangelho. A verdade está no Novo Testamento. Mas fala aí o velho. O velho. Se ele está falando que a verdade está no Novo, você quer discutir com o que está escrito? O Velho Testamento é mentira? Não é isso. Lá tem a palavra dos anjos e dos profetas. Tem um livro de maldição no Antigo Testamento. Tem um Deus que atua lá. Você está achando que Satanás não atua no Antigo Testamento? Satanás atua no Antigo Testamento. Por isso que você tem que descobrir o Evangelho para descobrir as obras dele no Antigo Testamento. Quer que eu te dê de lambuja? Vá buscar.
Vai estudar o Evangelho, o Novo Testamento. E você vai descobrir, através da revelação do Novo Testamento, quem é Satanás no Antigo Testamento. Glória a Jesus.